Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Bruno Silva SB. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma aula. E você já ouviu falar na expressão abraçar um cacto? Alguém já falou para você que você está abraçando um cacto? Cacto, né? Você conhece aquela planta que tem os espinhos. Então, uma pessoa com espinhos. E é muito interessante porque como que pode, né? É uma coisa totalmente emocional. Uma coisa totalmente emocional. Porque se você parasse assim para pensar, né? Logicamente, uma pessoa tá te fazendo mal. É um amor não correspondido. Ou você descobriu que é uma ilusão aquilo dali, né? Por que manter? Por que ficar ali segurando uma pessoa na tua vida, né? Por que isso? Ou uma determinada situação. E isso se aplica a tudo, se aplica até mesmo no dinheiro, num negócio que você tem que não dá certo, ou numa profissão que você quer. Mas geralmente nos relacionamentos. Pode ser na família, um filho, uma filha que você quer controlar. Tanto porque realmente ele está passando por um problema, como também naqueles casos onde você acha que ele tem um problema, mas na verdade o problema está em ti. Só que tu acha que é ele que tá com o problema, então. E aí tu fica, sabe? Toda vez que tu tem apego a uma determinada situação, uma determinada coisa, uma pessoa, e tu abraça aquilo ali e tu mantém na tua vida, é abraçar cacto. Exatamente isso. E eu convido você agora a refletir sobre isso, porque isso é uma coisa que mata nosso coração, mata nossa alma. E por que não mata nosso cérebro também, né? Porque é uma coisa totalmente irracional, uma coisa sem lógica. Mata a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar por conta própria e ver o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que faz bem pra gente, o que faz mal. Então, é uma coisa ruim, né? Então eu convido você então para refletir sobre isso. O que você pensa sobre isso? Tem alguma situação assim na tua vida? E aí se você é uma daquelas pessoas assim, que tá naquela fase assim da vida, se questionando, sabe? Devo insistir ou devo desistir de uma determinada coisa, tá? Essa aula aqui é perfeita para você porque a gente vai conversar sobre isso. Eu vou dar um foco especial em relacionamentos, no amor, tá? É um amor não correspondido. Sempre quando eu falo, tu pode ver, sempre quando eu falo amor não correspondido, eu faço sinal de aspas. Porque o amor não correspondido, assim, muitas vezes, assim, na maioria das vezes que eu já vi, pelo menos das pessoas que eu já conversei, é puramente uma ilusão na cabeça delas. Nem amor elas não têm, é só apego e ilusão. E o apego e ilusão às pessoas, às situações e a coisas fazem você sofrer, tá? Por isso que o soltar, ele é fundamental, e isso é explicado na espiritualidade. A espiritualidade, então, ela vem e fala pra gente assim, ó, que muitas vezes nós devemos deixar as coisas partirem na nossa vida. Mas como é que a gente sabe disso, né? Muitas vezes desistir é a melhor coisa a se fazer. É que também a gente associa o desistir como se a gente estivesse perdendo algo, né? Mas sabia que é possível você desistir para ganhar? O que é isso? É você soltar. Desistir para ganhar. Olha, vou parar de me importar com essa situação, com essa pessoa. Vou deixar fluir. Se tiver que ser, vai ser. E se não for, não vai ser. Claro, tu faz isso fazendo a tua parte. Não é desistir sem fazer nada. Tu desiste, tu larga de mão aquela situação ali, aquela pessoa, né? Larga de mão aquela situação, aquela pessoa ali. Mas tu continua agindo, tu continua fazendo o que tem que ser feito. Que depende da situação, né? Então, e se é uma pessoa ou se é alguma outra coisa, que é o cacto da questão.
Bom, como é que eu sei, Bruno, se eu tenho que insistir ou desistir de uma coisa? Bom, na verdade é bem simples, tá? É bem simples mesmo. Só que eu vou te ajudar com isso porque a maioria das pessoas não percebeu ainda. Um fato da nossa vida, né? Que é o seguinte, o nosso cérebro, ele responde perguntas. Então a gente é educado, assim, as pessoas falam pra gente que falar sozinho é coisa de louco, sabe? Tu tá doido se tu fala sozinho. Pois é. Então assim, a partir do momento que tu nunca fala sozinho contigo, seja em pensamento ou em voz alta, ou um pouco mais baixo a voz, você está deixando de lado o poder do teu cérebro de responder perguntas. Porque se tu não fazer perguntas, as únicas perguntas que vão ser respondidas é o que outras pessoas vão fazer, né? Então você vai ter que ficar esperando o outro fazer a pergunta certa para você encontrar a resposta correta que você quer para tua vida. E isso não é legal, não é bom, né? Então vamos usar o cérebro. Quanto que é 2 mais 2? Observa que tu não faz esforço para pensar num 4. Agora, devo insistir numa pessoa ou devo desistir dessa pessoa? Devo continuar persistindo aqui nessa situação ou devo largar, soltar essa situação? O que eu tenho que fazer? Adivinha? Quando você pergunta isso para você mesmo, dentro da tua mente, só em pensamento, em voz baixa ou em voz alta, falando sozinho, tá? Adivinha? Em poucos minutos, em poucas horas, em poucos dias, o teu cérebro responde para você, tá? Ele responde. Por mais bizarro que pareça, tá? É que as pessoas, elas usam o cérebro no piloto automático. É tipo assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não chamo as pessoas de burras, tá? O que acontece é que a gente não é treinado a usar o cérebro. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Você sabe que você respira. Você tem os teus pulmões. Você respira. Então, você respira no piloto automático, né? Respira no piloto automático e tu respira também de forma proposital. Então, assim, pode ver, enquanto você estava assistindo o vídeo, tu estava respirando no piloto automático, né? Senão tu teria morrido até agora. Estaria morto me assistindo. Você tem a respiração piloto automático, os pulmões funcionando piloto automático e tem quando você usa propositalmente os pulmões para respirar. Entendeu? Tá respirando de propósito. O seu pulmão, né? De propósito. Você está usando ele. O cérebro é a mesma coisa. Você pode usar o cérebro do piloto automático. Quanto que é 2 mais 2? 4. A resposta vem. Fez uma pergunta, vem. Agora o que tu tá fazendo? Tu tá usando de propósito o cérebro, fazendo uma pergunta para ele. Ele vai responder para você. É sério? Isso vai acontecer. Eu não sei por que as pessoas se impressionam quando eu explico isso para elas, porque é verdade, tá? Ok. Pode partir para uma coisa um pouco mais elevada espiritualmente? Sim. Se isso ajudar você, com certeza. Se você não tem espiritualidade, é ateu, é o teu cérebro. Agora, se você tem uma espiritualidade, você pode se comunicar com Deus, com o universo. O pessoal da autoajuda, o poder do subconsciente, supraconsciente. O pessoal da espiritualidade, centelha divina, eu superior, o eu sou, tá? Faça uma oração, uma meditação e a resposta vai vir. Vem bem rápido. Aí tu sabe se tem que insistir ou desistir. Tem uma diferença também de persistência e teimosia. Tem uma diferença disso. Persistência e teimosia. Tá? A teimosia é totalmente negativa. A persistência é uma coisa positiva, uma coisa que está te fazendo bem, uma coisa bacana e legal. Aprenda a diferenciar isso também. Aí.
Eu tenho algum conselho para você sobre o que seria bom desistir? De que tipo de pessoa? Sim, da pessoa que é só uma ilusão na tua mente, tá? Agora você redobre sua atenção, porque eu vou explicar para você, porque é muito importante. É um conceito um pouco abstrato, mas prestando atenção e estudando você aprende, e é muito poderoso e vai te ajudar muito. Você já deve ter visto aqueles casos que tem um homem, um menino, vamos pensar um menino, 18 anos, tá? Então, aí no colégio ele era bom, ele tirava boas notas e tal, mas ele sempre era quieto e ficava quietinho num canto, tá? Um menino muito calmo, muito paciente, assim, muito gostava de jogar futebol, assim, sempre tinha amigos, né? Um menino normal. Aí ele arruma uma namorada. Aí os vizinhos, assim, todo mundo conhece ele desde criança, né? Uma pessoa normal, nunca usou drogas, nunca fez. Não é uma pessoa assim que levantaria suspeita de alguma coisa. Aí ele começa a namorar com a menina. Um dia os dois ficam sozinhos em casa. Ele mata a menina e corta ela em pedaços. Dá um pedaço pro cachorro comer. Pega um outro pedaço, coloca num saco, joga no lixo. Aí até o caminhão do lixo leva lá pro lixão. A cabeça da guria. Aí a outra parte do corpo ele vai lá e vende pro cara que faz churrasquinho, sei lá. Às vezes acontece umas coisas assim que aparecem na TV, né? Tá. Você já viu isso, né? Daí quando vão entrevistar uma pessoa assim, um vizinho, fala sobre esse menino, daí a pessoa diz, não, mas ele jamais faria isso, não, por quê? Porque ele era isso, ele era assim, assim, assim. Jamais que ele faria, eu não acredito. Até a própria mãe, né, do garoto também, eu não acredito que meu filho jamais teria capacidade de fazer uma coisa dessa, isso não existe. Por quê? Porque o meu filho é assim, 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 e ele não é isso. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Só o ser humano dentro da cabeça dele sabe o que ele é capaz de fazer ou não. Tá? O resto é só coisa da tua cabeça. Você não tem como conhecer 100% uma pessoa. A única boca autorizada a falar da vida de uma pessoa é a própria boca dela. Não existe nenhuma outra boca capaz de falar sobre a vida de uma pessoa, senão da própria pessoa. O resto é tudo projeção dos outros. Eu achava que ele era bonzinho, eu acho que ele é malvadinho, eu acho que ele é preguiçoso, eu acho que ele é diligente, eu acho que ele é um bom marido, eu acho que ele é um péssimo marido. Tudo isso são projeções da tua mente. Então, existe a pessoa real, sempre vai ter. E existe a pessoa na sua mente. Aquilo que você acha que ela é. Quando você olha para a vida de alguém, pega elementos e começa a supor coisas, você está achando. Quando tu vê um fato que está colaborando com a tua teoria, ele está de acordo com a teoria, aí tu começa a acreditar que a pessoa é daquele jeito. Quando tu vê a coisa na tua frente, aí tu sabe, a pessoa é assim, a pessoa não é assim. Então tem diferença, acha, acredita e sabe. Por que eu dei esse exemplo bizarro? Só para você chegar aqui até esse ponto que eu tô querendo falar para você, que é o seguinte. Até um bônus aqui no meio da aula. Fofoca nada mais é do que isso. É muito difícil você ouvir a fofoca da realidade da vida de alguém. Sempre é uma coisa que alguém supõe da vida de alguém, inventa um monte de coisa e sai falando, achando que é uma realidade.
E eu já falei pra você assim que tem muita gente que nega a realidade, né? Então tu fala pra ela uma coisa, tu conhece direitinho o fofoqueiro, né? Tu conhece direitinho o fofoqueiro. Por quê? Porque o fofoqueiro ele é assim, ó. Ele te pergunta uma coisa, essa é uma pergunta tendenciosa. Sabe quando tu pergunta uma coisa querendo que a pessoa responda aquilo que tu quer ouvir? Quando tu pergunta algo pra alguém assim, querendo que a pessoa responda alguma coisa, sabe? O fofoqueiro ele é assim, ele faz uma pergunta tendenciosa e muitas vezes quando tu fala assim, não, não é isso, na verdade aconteceu isso, 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 isso. Quando ele vai falar da tua vida pra alguém, ele diz assim, ó, estive na casa do fulano e ele falou isso, 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 isso. O fofoqueiro tem uma audição muito boa. Ele escuta muito bem a gente, ele entende o que a gente tá falando. Aí ele diz assim, ó, a pessoa falou isso, 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 mas eu acho que não, acho que ele tá mentindo. Aí a pessoa inventa coisa, tá? Inclusive, eu vou falar assim pra você, se você é esse tipo de pessoa, eu recomendo pra você urgentemente que você pare com isso, tá? Porque é um dos tipos de pessoa mais iludida que existe no planeta Terra. Por quê? Quando você se distancia da realidade e tu nega a realidade de pessoas e de coisas, sabe? É muito mais fácil tu cair numa vida de achismo e de crença e de ideias prontas na tua cabeça e viver em atividade mental, né? Então, por exemplo, eu não tô conseguindo arrumar emprego. Tá, mas por quê? É porque Deus quer que eu seja desempregado para me provar para ele que eu mereço ir pro paraíso. Por isso que eu tô sofrendo. É uma aprovação de Deus. Ou é a mão do diabo que tá aqui na minha vida, sabe? Então, o que é isso? São crenças. Tá? Então, quando você o meu negócio não está vendendo. Então é o diabo que não está fazendo as vendas. Então, né? Quando vê, a realidade é porque tu nunca fez um curso de vendas. Certo? Uma das áreas da vida, assim, que até hoje eu mais tive problema, assim, eu acredito que é a área financeira. E eu já falei isso várias vezes aqui para vocês aqui. É uma área muito complicada porque tem muitos bloqueios dentro da gente e também tem que estudar muitas vendas, tem que estudar esse assunto, sabe? Então se você não tem, as coisas não vão acontecer. Mas não é porque é um demônio, é simplesmente porque tu não tem o conhecimento certo, tu não tem a ação correta daquilo dali, não sabe fazer aquilo dali, né? Então, cuidado para não cair no mundo de fofoca, no mundo de ilusões, para não ser uma pessoa iludida da vida, tá? E vamos lá o que interessa agora, que eu vou voltar agora ao assunto principal da aula. Ilusões, abraçar cacto e devo ou não insistir em uma determinada pessoa. Então, será que essa pessoa que você tem aí um amor não correspondido, uma paixão, uma coisa, será que essa pessoa ela realmente é desse jeito que tu pensa que ela é? Ou será que ela é uma invenção da tua cabeça? Ela é só uma ilusão. Ela é aquilo que tu supõe sobre a pessoa, que tu pensou várias coisas dela, daí criou um pacote de suposições, projetou em cima do outro e disse assim, não, essa pessoa ela é assim. Mas na verdade quando tu vai ver a realidade, tu vê que a pessoa é completamente diferente daquilo. Então existe a pessoa verdadeira e existe a pessoa falsa, que é aquilo que tu acha que ela é, acredita que ela é, sabe? Então, será que realmente as pessoas que estão na tua vida, e principalmente essa pessoa aí, o cacto, né? Será que ela realmente é real? Eu acredito assim que o primeiro passo para você se libertar de alguma coisa que pode estar acontecendo na tua vida aí de amor não correspondido é você se dar de conta de que é uma ilusão. É uma invenção da tua cabeça. É uma projeção da tua cabeça. A pessoa não é aquilo dali que tu tá pensando que ela é. A pessoa é outra coisa. Lá igual aquele menino que eu falei pra você que não levantava suspeitas e em determinado dia o menino foi lá e matou a menina. Entendeu? Então, será que não é isso que tá acontecendo? Olha, então fica aí o questionamento. Fica aí pra você isso daí, tá? Será que não é uma projeção, o cacto? Será que o cacto realmente existe? Não é um cacto ilusório, né? Um cacto que tu inventou na tua cabeça? Então eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou terapeuta, atendo pessoas, converso com pessoas aí já pelo menos nos últimos 5 anos, e eu vou falar pra você assim, ó. Amor não correspondido
dos casos que eu já atendi até hoje é desilusões amorosas, aquelas pessoas assim que elas tentam se matar ou ficam cortando os pulsos assim porque uma pessoa não responde a mensagem dela já faz meia hora que visualizou, mas não falou nada, sabe? Todas as vezes que acontece sofrimento por causa de outras pessoas, tá? De todos os casos que eu atendi até hoje, eu já conversei assim com milhares de pessoas, e quando eu digo milhares, é milhares mesmo, tá? Tem muita gente que vai conversando aqui comigo. Então, eu vou falar pra você, dos 100% dos casos, tudo que eu atendi até hoje era tudo ilusão da cabeça das pessoas. Nunca eu atendi um caso real, que a pessoa estava apaixonada por uma pessoa real, que era uma coisa real, um sofrimento real, uma coisa real. Porque eu não acredito que cortar os pulsos porque uma pessoa não responde mensagem há 10 minutos seja uma coisa inteligente, seja uma coisa real. Eu acredito que isso daí, você está doente, precisa procurar ajuda, tá? E muitas vezes eu não consigo ajudar essas pessoas, por quê? Porque eu sou direto, eu vou direto ao ponto, eu falo, isso é uma ilusão. E a pessoa não quer ouvir, não quer escutar. Sabe, acontece muito isso aqui comigo. E eu vou direto no coisa, eu vou direto no ponto, na raiz, para cortar o mal. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que salvar a vida da pessoa, eu tenho que ajudar. Se a pessoa querer continuar com aquela ilusão, ela continua e o problema acaba sendo dela, né? Sempre. Tá? Então é isso. Desculpa aí pelo barulho do fundo, tá? Que começou depois da metade do vídeo, mas não tem problema, né? Você entendeu tudo, pegou aí as informações, os questionamentos, vai começar a pensar, refletir, tá? Grande abraço, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, até a próxima aula.